Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Hoje o nosso tema é E o dilúvio começou de baixo para cima, baseado no capítulo 7 de Gênesis. Esse é o nosso estudo número 23. E você vai dando seu like aí, dando o seu joinha e compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe o link aí com algum grupo de relacionamento ou com algum amigo, alguma pessoa que você acha que gosta de estudar a palavra e será edificado, ok? Hoje nós estamos numa etapa nova do Mega, nós não vamos assim fazer vários estudos em um capítulo só, mas nós vamos ministrar um estudo por capítulo, a não ser que seja um capítulo bem específico, cheio de muito detalhe. Não vou ler também o capítulo, apenas vou ler um verso do capítulo que sintetiza, simboliza toda a sua essência. Nesse caso aqui eu vou ler o capítulo 7, o verso 5, que diz assim: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E logo o verso 1 vai mostrar, aqui no capítulo 7, que a aliança de Deus era com Noé. Tem a expressão, a ti tenho visto justo. Deus falou que o justo era Noé, não é? Então, a aliança, a unidade que Deus tinha, intimidade, era com Noé. Os demais vieram debaixo de uma bênção, debaixo de um amor de Deus para com Noé. E se cumpre no Novo Testamento também, quando o apóstolo Paulo fala para o carcereiro, ali no capítulo 16 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então é nesse princípio aqui que todos os filhos de Noé, a esposa e a esposa de Noé também entra na arca, não é? Porque mais na frente nós vamos ver que nem todos ali tinham realmente aliança, talvez tinha temor de Deus, mas não tinha aquela aliança, aquela linha fina com Deus como Noé tinha, não é? O verso 2 e 3 vai falar sobre animais puros e impuros. Os impuros eram os animais que eram sacrificados pelas gerações caídas ali de Caim. Os puros foram os animais que Deus ensinou para Noé que deveriam ser sacrificados, macho e fêmea, porque fêmea com fêmea não reproduz, macho com macho não reproduz, então Deus está dizendo macho e fêmea. Vai usar a expressão voláteis para aves, mas quando você vê uma Bíblia comum falar ave, não é a melhor expressão. A palavra mais correta é exatamente voláteis, porque existem animais que voam e não são aves, como morcego, raposa voadora, e na época devia ter mais espécies ainda, certo? Então é importante a gente ficar com a expressão voláteis aí no lugar de aves, não é? Lembrando que nesse capítulo tem muitos números proféticos, o número 7, o número 3, o número 150, então números que apontam para um significado. E a partir do verso 4, Deus diz que vai apagar, exterminar tudo que está sobre a face da terra. Não é? É a expressão forte, mahaha, que ele vai apagar e exterminar tudo que está sobre a face da terra. O ano em que acontece o dilúvio é o ano 600 na idade de Noé. Não é? Então é importante registrar o ano 600 na idade de Noé, porque no livro de Enoque, que é chamado livro apócrifo, mas é um livro muito precioso, diz que quando Shemias e os 200 anos caíram e se relacionaram com as mulheres da geração de Caim, que está lá no registro do capítulo 6, esses anjos, o castigo de Deus, Deus abreviou a vida deles. E esses caídos não poderiam viver, principalmente os néfilins, a geração misturada, não viveriam mais de 500 anos. Então, quando diz aqui que Noé viveu 600 anos, está dizendo que Noé não é híbrido, que Noé não é misturado, nem misturado da maldição do sinal de Caim que Deus colocou, e nem Noé é híbrido dessa geração que se perdeu aí no período na época de Jared, que significa descendente, aqueles que desceram, não é? Então, nós vamos ver que é por isso que faz questão de, no caso aqui, Moisés, ou o círculo de Moisés, que escreveu o Pentateuco, dizer que Noé já tinha 600 anos, ou seja, Noé era dos puros, não era dos misturados, dos híbridos, então viveu mais de 500 anos. Depois o texto vai dizer que os animais chegaram a Noé, não é? Os animais foram conduzidos, foi algo totalmente espiritual. Noé não saiu tangendo animais, caçando animais para vir para a arca, nem fez armadilha. Eles vieram até Noé para falar da ligação que tinha Noé e a arca, não é? A aliança de Deus ali, também manifestada na autoridade de Noé sobre os animais.
Lembrando que Noé significa descanso. Então tudo aconteceu num comando de Deus. Os animais vieram até Noé. Muito importante, chegaram até Noé, essa expressão. Nós vamos ver também a expressão forte que diz no verso 11 que foram rebentadas todas as fontes do abismo e as comportas do céu. Essa expressão rebentar é o nivequeu, é uma expressão forte, rachar, fender. Então está ligado com a fenda, a rachadura na terra e também no domo, como nós já estudamos lá nos primeiros megas, né? Então o domo da terra. E o mais interessante é que o texto fala nesta ordem, que primeiro foram rebentadas todas as fontes do abismo. Ou seja, o dilúvio começou de baixo para cima, não é? O dilúvio aconteceu, tanto chovia de baixo para cima, como de cima para baixo, mas começou primeiro de baixo para cima, porque afinal de contas Deus estava fazendo justiça sobre todos aqueles misturados que moravam ali em cavernas, os néflins que já estavam comendo os seres humanos, que já estavam destruindo a lavoura e comendo os animais, e esses caídos que estavam tendo relações entre animais de espécies diferentes. Os anjos já tinham liberado uma guerra genética ali, misturou homem com anjo, e toda aquela confusão que entristeceu o coração de Deus. Então foi rebentada tanto as fontes do abismo como as comportas do céu. Então mostra que o dilúvio começou de baixo para cima, a água começou a fender das rochas fendidas e a água começou a verter dessas rochas e começou a trazer essa abundância de água de baixo para cima e também de cima para baixo, porque o domo foi como rachado, a expressão uma rachadura, uma fenda no domo. Que coisa tremenda, né? Que juízo tremendo de Deus, não é? E nós vemos também que Deus estava estabelecendo essa justiça sobre os dois níveis de misturados no seu DNA, na sua genética. Tanto a mistura da geração de Caim, não é que tem personagens da geração de Caim, que a palavra significa misturado ou condimentado, tipo Tubal-Caim, não é? Então, sua genética misturada e também os Néflins, que foi a mistura dos anjos que desceram e se relacionaram com essas mulheres da geração de Caim. E também os que estavam com o coração misturados com outros deuses. Então, tem uma mistura no DNA e uma mistura da alma e na adoração que Deus também abomina. E você vai ver bem forte no verso 13 e 14 a expressão segundo sua espécie, segundo sua espécie. Os que entraram na arca, todos eles foram íntegros, não eram animais híbridos. Os animais que entraram na arca eram segundo a sua espécie, é isso que está dizendo. A palavra segundo a sua espécie vai aparecer 4 vezes em um só verso, para falar de todos os tipos de animais. O princípio para entrar na arca era que fosse animal íntegro, sem mistura, e não animais híbridos. E vai aparecer algo muito interessante, porque vai aparecer a expressão Raof para os voláteis, os voantes, que envolve também aves, mas não só aves, e também vai aparecer a palavra Tsipor para pássaros, aí sim, só aves, não é? Então fala de pássaros, Tsipor, aves, que entraram na arca, e os Olf, o Raof, né? Que é exatamente os volantes, os voláteis ou os voantes, não é? Os seres alados de um modo geral. E depois nós vamos perceber que Deus mesmo é que vai fechar a porta da arca. Tem duas expressões muito fortes, a expressão sagar, não é? Que Deus encerrou, não é só fechou, mas encerrou a porta da arca, e a outra expressão baado, após Noé e sua família. Depois que entrou Noé e sua família, então Deus vai encerrar, não é, a porta, vai lacrar a porta para ninguém mais entrar. É interessante nós observarmos, que eu falei no começo sobre os números, o período ali que começou a cair o dilúvio. Foi no ano 600 da idade de Noé, não é? Noé tinha 600 anos, foi no mês 2, no segundo mês, mas que hoje, para o hebreu em hebraico, é o 8º mês, é o Reshvan. O mês Reshvan
é interessante porque não tem feriados, não tem, é chamado de um mês amargo, seria outubro, novembro, não é? E é um mês também que os judeus esperam o Messias. É um mês bastante misterioso e eles chamam esse mês vulgarmente de Bu, porque o nome do dilúvio em hebraico é Mabu. Então eles chamam esse mês de Bu, não é? É um mês muito misterioso e o dia que a água caiu copiosa mesmo do dilúvio é um dia muito interessante, porque o dia que eles entraram na arca é o dia 17 desse segundo mês, que hoje atualmente é o oitavo mês, do ano 600 da idade de Noé. Então, no dia 17, eles entraram na arca e a porta da arca Deus fechou. Então, é um dia de graça, é um dia de livramento. Mas o dia que eles já estão dentro, que a água cai copiosa mesmo, começa a cair no dia 17, mas já está inundando tudo e não tem mais arca aberta, de porta aberta, é o dia 18. Então nós temos aí um 666, no dia mesmo que o dilúvio estourou, nós temos o dia 18, que é o 666. Muito interessante também esta peculiaridade, não é? Eu quero também lembrar que essa expressão que nós encontramos na Bíblia textual, que Noé estava diluviando, quando falou, você vai encontrar na Bíblia comum que a arca vagou, que a arca estava vagando, mas tem uma expressão bem mais peculiar aqui nessa Bíblia textual, que é exatamente a expressão diluviar. Diz que Noé ficou diluviando, vagando. No original tem o radical tel. Tel é a palavra para colina e ruína, não é? Colina, Tel Aviv, não é? Então, colina ou ruína. Então, é como se as ondas do dilúvio formassem a altura como de colinas e também de ruínas, porque olha a ruína que estava ao redor, né? Seres mortos, escombros de construções, tudo ali, e a arca estava diluviando, né? Sobre essas colinas de água e essas ruínas dos mortos. Muito, muito forte, muito interessante mesmo. E nós vamos ver que existem duas expressões para a palavra terra. Isso é importante demais percebermos aqui no hebraico, nesse capítulo. A palavra haaretz, para a terra no sentido do projeto terra. Eu não gosto de usar a expressão planeta, mas só para ficar mais claro, como um todo, a terra toda. Então nós vemos ali que existe a expressão haaretz, quando fala da água que caiu sobre a terra toda, sem exceção, todas as montanhas mais altas, cobriu ainda 15 côvados, não é? Mas para dizer que o dilúvio matou e exterminou os seres vivos que tinham fôlego sobre a terra, aí essa terra não é mais Haaretz, mas é a Ha'adama, que dá origem à palavra Adão, não é? Então aí o Ha'adama é toda a superfície da terra, o solo, todos os seres que estavam no solo da terra, todos os seres no solo da terra que tinham fôlego de vida morreram, não é? A água cobriu tudo sobre a terra Haaretz, mas o dilúvio matou tudo que estava sobre a terra Ha'adama. Dá para entender então que os seres que estavam na água, eles vivenciaram a experiência do dilúvio, os seres aquáticos, inclusive tem dragões que são meio aquáticos, são voadores, então esses não morreram. O que morreu foram os seres que tinham fôlego sobre a Ha'adama, que é a terra, o solo, e não sobre a Haaretz, que é o sentido do planeta todo, não é? Que envolve as terras, os continentes, os países, né? Terra nesse sentido de continentes e países é, na Bíblia, Haaretz, mas terra no sentido de solo, de superfície, é Ha'adama. Então, os seres da Ha'adama morreram, que estavam sobre a terra, que tinham fôlego, não é? Mas todos vivenciaram o dilúvio sobre a Haaretz, apesar que nem todos morreram, certo? Os que eram aquáticos não morreram, né? Então, temos animais aí que são mamíferos, mas estão na água. Não é? Tem essa diversidade enorme aí, e não dá para a gente generalizar, dizer que todos os animais, inclusive os aquáticos, morreram.
É esse sentido aqui que usa as duas expressões para a terra. Mas na Bíblia comum você vai ver terra, 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 e você não vai fazer essa distinção que é importante, não é? Mas todos pereceram, não é? Então, todos que estavam sobre a superfície da terra pereceram, sobre a superfície da terra que tinham fôlego de vida, não é? Agora, os animais que estavam fluindo ali na água não pereceram, não é? Sem contar que a gente pode imaginar que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites caindo água, não é? Então a gente sabe que hoje tem animais muito resistentes, não é, que poderiam não resistir a um dilúvio nos animais de hoje, mas antes, não é, animais muito resistentes, muito mais fortes, com um formato diferente, como os próprios dragões, poderiam sobreviver eles sendo aquáticos, não é? Então é algo que a gente precisa parar e ponderar. E para finalizar, não é, nós vamos falar aqui sobre o número 150, que aparece no último verso, né? Que as águas predominaram. O dilúvio aconteceu, caiu chuva e caiu água de cima para baixo e de baixo para cima durante 40 dias e 40 noites. Mas as águas predominaram sobre a terra 150 dias. Então nós vamos encerrar com essa expressão 150, que é um número muito interessante, porque o número 50 é o nome do alfabeto hebraico, é o número para Messias, o número 50. E o número 100 é o nível mais elevado de perfeição, não é? Então aponta, não é, muito para a perfeição do Messias. Não é à toa que o Senhor Jesus vai falar no seu sermão profético que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Então vamos esperar e vamos clamar pela volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Shalom.